Tá legal? Então vamos lá. Já que vocês viram cuidados paliativos antes, né? O que vocês me dizem? Qual é o conceito? Qual a definição de cuidados paliativos? Quem se lembra aí? Sem colar no slide. O que vocês me falam? Todos sabem que existe uma especialidade, uma área de atuação, que é a medicina paliativa, que existem para outras áreas profissionais dos cuidados paliativos. Então, todos os profissionais de saúde devem e podem fazer os cuidados paliativos. Não é uma área de atuação específica para a medicina, nem é uma área específica de atuação para o médico paliativista, mas todos os profissionais devem fazer. E, na verdade, quando a gente fala do trabalho multiprofissional, ganha-se mais potência quando esse trabalho é multiprofissional. Quando você tem numa equipe um enfermeiro, um psicólogo, um TO, uma fisioterapeuta, até mesmo pensando no contexto da atenção primária, os agentes de saúde. Tá bom? E aí, depois
você ou algum outro professor, a gente tem essa estratégia que a gente utiliza nos programas de residência de medicina de família, que é o SPMFC Ensina. E tem várias aulas relacionadas à sistemática relacionada à medicina de família. Dentre elas, a gente tem uma que a gente fez especificamente sobre a abordagem dos cuidados paliativos na atenção primária. Foi com a Beatriz Amparo, mediada por mim e pelo Ricardo. Está disponível, depois vocês olhem aí. Bom, então, os cuidados paliativos não precisam ser ofertados somente por especialistas. E é muito bom ter vocês aí, no 7º período, no 7º semestre, que já vivenciaram, já tiveram essa oportunidade de discutir os cuidados paliativos na graduação. Essa, infelizmente, não é uma realidade em todos os cursos de medicina do país. Na verdade, ele foi colocado como uma diretriz para todos os profissionais, todos os cursos no ano passado, mas a maioria dos cursos, infelizmente, não sabe, não tem isso. E, infelizmente, quando a gente vê os profissionais atuando, a maioria dos profissionais não sabe atuar com os cuidados paliativos, ou vê de forma inadequada. E é muito comum, às vezes, a gente ver um idoso frágil que chega ao hospital, né, e os colegas querem entubar, querem fazer reanimação, né, querem deixar aí vários períodos, né, dias na UTI sem uma perspectiva. Então, essa abordagem paliativa precisa ser enxergada por todos os profissionais. Tá? E quando a gente pensa nesse cenário da atenção primária, né, todos os profissionais que integram a equipe de saúde da família devem prestar cuidados paliativos. E aí, lembrando, né, vocês já vivenciaram isso, quais são os profissionais da atenção primária? Quem que atua na atenção primária? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de saúde, quem mais? A gente pensar na equipe do NASP, né, que é ampliada também, e vira fisioterapeuta, educador físico. Mas quem mais? Agente comunitário, né? É importante. E o cirurgião dentista, que está na equipe. Né? É muito importante a atuação desse profissional também. Quais são os campos de atuação, né, que a gente pode estar pensando e quais são as interfaces que a gente tem dos cuidados paliativos com a atenção primária? Eu revelo alguns conceitos, vocês já viram, os conceitos ligados aos cuidados paliativos estão totalmente imbricados com os conceitos do SUS. Os cuidados paliativos, é importante que a gente veja esse paciente, então todos os pacientes, né, a universalidade ela está presente, o SUS e o sistema privado. A gente tem que estar abordando a equidade. Por quê? Qual é o conceito de equidade e o que isso tem a ver com os pacientes em cuidados paliativos? O que é equidade mesmo? Dá mais para quem precisa de mais. As pessoas que estão em cuidados paliativos, elas vão precisar de mais? Certamente. Se eu tenho um paciente que ele é idoso, que ele está acamado, né, tem uma demência, ele vai precisar de ser visto mais vezes pela equipe do que às vezes um paciente que está robusto. Um paciente hipertenso ou diabético, um paciente que não tem nenhum problema. Então a gente tem que estar oferecendo a saúde a todos, mas aplicando esses princípios. E a integralidade? O que a integralidade teria a ver com os cuidados paliativos? O que é o conceito da integralidade? Vamos lá. Lá no primeiro semestre, né? Você deve ter visto isso. A polissemia da integralidade, que não tem polissemia. A integralidade, quando a gente pensa em ver como um todo, como foi falado, ver a parte física, mental, né, psicológica, espiritual, mas não só isso, pensar nesse paciente integrado ao sistema, e a gente permitir que esse paciente seja cuidado na atenção primária, seja cuidado na atenção secundária, seja cuidado no hospice, né, seja cuidado no pronto atendimento. E praticar as questões dos ciclos éticos, né, a não maleficência e a autonomia dos pacientes. Então, não é algo novo, é algo que está totalmente interligado ao nosso dia a dia. E a aproximação dos cuidados paliativos com a medicina de família e com a atenção primária. A gente destaca esses conceitos que também devem ser conhecidos por vocês. Né? A abordagem centrada na pessoa. Né? Você vai ver um paciente que
Para um cenário, uma situação de cuidados paliativos, a gente tem que entender esse paciente no seu contexto, no seu sofrimento, né? Ter uma excelente relação médico-paciente, tentar pactuar aí com o paciente e com a família, né? Plano de cuidados, aplicar as ferramentas de abordagem familiar, que vocês devem ter visto também, né? Conhecer esse paciente, aplicar um genograma, aplicar um PRATS, tentar entender esse paciente no seu contexto familiar, tentar entender que etapas da crise do ciclo vital a gente tem, que são crises previsíveis, ou crises, não no caso do cenário de cuidados paliativos, vão ser o cenário acidental. Por exemplo, um paciente que ele é um provedor da família, vamos dizer, o chefe da família, que está à renda, um senhor de 60 anos, e que de repente tem um AVC isquêmico e que fica com sequelas motoras e cognitivas. Né? E de repente ele que dá a renda, ele que é o provedor da casa, como é que essa família vai se estruturar? Esse paciente vai estar em cuidados paliativos? O paciente que tem um AVC com sequelas importantes? Ou não? Vai, não vai? Então ele era independente, era funcional, deixa de ser funcional, precisa ser cuidado. E aí é importante entender como essa família vai se estruturar para uma etapa do ciclo, uma crise vital do ciclo vital, de vida, uma crise acidental, e como ela vai se organizar para poder cuidar, para não haver sobrecarga. Uma abordagem comunitária, entender esse paciente, como é que ele está na comunidade. Muitas vezes pacientes de SAD, que são cuidados de serviço de atenção domiciliar. Imaginem que ele mora numa comunidade violenta. Né? Como é que a equipe vai fazer cuidados nessa comunidade? Como é que vai ter acesso? Como é que vai ter acesso, por exemplo, um paciente que está em cuidados paliativos no interior da Amazônia, onde para a equipe de saúde chegar precisa de 2 dias de barco? Ou vai estar no sertão do Ceará, onde mal tem luz, e aí você não consegue ligar, por exemplo, um respirador. Né? Então é importante entender esse contexto comunitário para você prestar os cuidados paliativos adequados. Na grande maioria das vezes, esses pacientes que estarão em cuidados paliativos não poderão ir até a unidade de saúde, não poderão ir até o consultório médico ou de um profissional de saúde. Então, neste caso, a equipe vai ter que se deslocar. Então, terá que ser realizada a atenção domiciliar para a maioria desses pacientes. Além disso, aplicando a medicina baseada em evidência, a gente não vai fazer nada de oregado, a gente não vai aplicar nenhum medicamento, a gente não vai fazer nenhuma solicitação de exames que não estão indicados. Então, existem as evidências para nos ajudar e balizar as nossas condutas. A prevenção. A prevenção quaternária, minha gente. O que é a prevenção quaternária? Vocês lembram disso? O que é? Isso. Você proteger o paciente, né? Evitar procedimentos necessários, exames desnecessários, né? Medicações desnecessárias. Um exemplo disso. Consegue me dar nesse cenário de cuidados paliativos? A intubação com certeza é uma das situações, mas outras situações bem corriqueiras. Paciente de 95 anos, que ele já está com um quadro demencial avançado, que apresenta emagrecimento e sangramento melênico. O paciente está com suspeita de câncer de colo. A gente vai submeter esse paciente a colonoscopia, uma cirurgia, aí não, né? A não ser que o sangramento seja importante e esteja repercutindo. Aí você faz a colonoscopia com um tratamento curativo, né? Para você melhorar a questão do sangramento. Pacientes oncológicos, né? Que estão com quadros de metástases avançadas, submeter a diversas sessões de quimioterapia e radioterapia se não tem nenhuma perspectiva, né? Mesmo pacientes com quadro de demência avançada, de você estar persistindo com determinadas medicações.
algo muito corriqueiro no nosso dia a dia. Um paciente de 95 anos, hipertenso, diabético, mas que está aí com um PPS, com a escala de performance paliativa de 30, e a gente tem uma lista enorme de medicamentos, dentre eles AS, estatinas, né? Aí tem os neurolépticos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, diabéticos. A gente pode limpar essa lista. Tem sentido ele usar uma estatina? Por que a gente usa estatina? Mortalidade de doenças cardiovasculares em 10 anos. Ora, paciente com PPS de 30, mesmo sendo hipertenso diabético, está com bem sarcopênico, pouca massa muscular, tem sentido ele ficar usando uma estatina, que é um medicamento banal? Ah, professor, mas não vai fazer mal nenhum. Faz, ele já usa 10 remédios. Para que ele vai usar? Vai evitar o risco cardiovascular dele de ter um acidente em 20%? Não vai. Então a gente tem que estar utilizando sempre a medicina baseada em evidência, associada à prevenção quaternária, para a gente pensar nas condutas. Tá? E claro, trabalhar em equipe. Então, esses princípios todos são da medicina de família e comunidade. E veja como eles estão totalmente interligados à medicina paliativa. Não é à toa que a medicina paliativa hoje é uma área de atuação da medicina de família. Os médicos paliativistas hoje podem fazer residência em medicina de família e fazer o terceiro, quarto ano em medicina paliativa. Tá? Bom, onde esse paciente pode ser cuidado? Né? Esse paciente ele pode ser cuidado no ambulatório e no domicílio. Professor, mas não é só no domicílio, não? Que tipo de paciente em cuidados paliativos pode ser cuidado no ambulatório? Dê um exemplo para mim. Perfeito. Se ele estiver em bom estado de locomoção, ou estiver sem um cuidador, muitas vezes, por exemplo, um paciente com um quadro oncológico, um paciente que está com um câncer de pâncreas, tá? Ele vai chegar na primeira consulta para a gente, o PPS dele 100%. Quando eu falo PPS, vocês entendem ou ainda é grego? Nós vamos revisitar o PPS. Mas vamos dizer que ele está com o PPS 100%. Ele chega igual a gente aqui, chegou na aula, na boa, tranquilo, mas só que ele tem um diagnóstico de câncer de pâncreas. Aí há 2 meses ele chega, 1 mês ele chega já com uma dificuldade, a marcha um pouco mais identificada, mais emagrecido. Na terceira consulta ele já chega de cadeira de rodas, ele não consegue se locomover. E na quarta consulta ele já não consegue ir mais ao consultório, tem que fazer tudo muito em casa. Então, a depender do estado funcional desse paciente, a gente vai atender no domicílio e no ambulatório. Claro, em situações mais avançadas, pela dificuldade de locomoção, a maioria dos pacientes acabam sendo vistos no domicílio. Bom? E quais são as questões? A gente já disse, um pouquinho. Esse cenário das doenças paliativas, e muita gente já vê cuidados paliativos, só aquele quadro terminal, os últimos dias de vida. Não. Entendendo os cuidados paliativos como algo mais amplo, e pensar que várias doenças crônicas, entre elas, hipertensão e diabetes, que vai desencadear um quadro de insuficiência cardíaca, congestiva, ou que vai desencadear um quadro de insuficiência renal crônica, ou que vai ter um AVC, ou que vai ter um infarto, isso vai desencadear, mas também doenças neurológicas, como AVC, demências, que no primeiro momento eles apresentam uma funcionalidade, mas ao final e com a evolução vai tornar esse paciente com uma deficiência funcional. Ele vai se tornar incapaz de se mobilizar, vai ter mais dependências. Acredito que vocês já tenham visto também o conceito de atividade de vida diária, Atividade de vida diária básicas e instrumentais, na geriatria. Normalmente esses pacientes têm um nível de dependência, têm as AVDs básicas e instrumentais comprometidos. Por isso, o atendimento domiciliar é um papel de destaque na atenção primária. Bom, e como a gente
já disse, abordando esses aspectos, a pessoa como um todo, a gente tem um conceito de dor total ou de cuidado total, que vai envolver os aspectos físicos, a doença, a dor, né, o desconforto, os sintomas, mas também uma abordagem psíquica, entendendo que esse paciente pode estar em algum grau de sofrimento, ele e a família, os aspectos sociais, entendendo esse paciente, onde ele está, quais são os recursos que ele tem, se ele tem recurso para medicação, se ele tem recurso para tratamento, os aspectos culturais, qual a cultura, as crenças dessa pessoa, e os aspectos espirituais. E a gente pouco aborda essas duas questões, culturais e espirituais do indivíduo. Mas isso é muito importante. Todo mundo tem suas crenças. Mesmo os ateus têm suas crenças. Né? E é uma questão que a gente deixa muito de lado. Para que a gente aborde esse cuidado, promovendo a qualidade de vida da pessoa, como a gente falou logo no início, aliviando o sofrimento, identificando os sintomas e prestando também apoio e suporte ao luto. Então a gente vai estar junto desse paciente ao longo de toda a sua trajetória, de todo o itinerário do seu percurso da doença, onde ele vai ter o diagnóstico, e é importante a gente saber comunicar notícias, a gente saber e compreender precocemente quais são os sinais e sintomas, para que a gente aborde adequadamente, realize os exames para entender se o paciente tem algum comprometimento e possa fazer um tratamento, uma abordagem adequada, seja clínica ou cirúrgica, e acompanhar, saber os limites da terapêutica, até onde a gente pode ir, utilizando então a prevenção quaternária. Eu devo ou não devo indicar uma cirurgia, eu devo ou não devo indicar essa medicação, eu devo ou não devo indicar esse tratamento, mas também compreendendo que esse paciente ele vai, como todo mundo, né? A única certeza que todo mundo tem é que todo mundo vai embora um dia, né? Como a gente não sabe. O que a gente espera é que a gente faça essa partida da melhor forma. Mas que a gente acompanhe esse paciente nesse desfecho. Nós somos treinados a lidar com o paciente com vida. E muitas vezes, erroneamente, a gente acha que tem que salvar o doente, que tem que fazer tudo pelo doente. Mas não, a gente tem que fazer tudo pela pessoa. Inclusive, nesse momento de final de vida. Proporcionando uma boa morte e abordando também, dando suporte ao luto, às pessoas que vão ficar. Que muitas vezes é muito sofrido. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, ela trabalha no ambulatório de adolescente, e ela foi acolher uma mãe, né, que estava em pleno sofrimento. Uma mãe que perdeu um filho porque foi, né, pelas questões de violência, né, vinculadas ao tráfico de droga, e a mãe estava com intenso sofrimento, não estava dormindo, estava tendo já alucinações, né, enquanto isso repercute na vida da pessoa. A pessoa está em sofrimento 2, 3 meses depois. Então, faz parte da gente estar atendendo essas pessoas, porque essas pessoas fazem parte da nossa rotina como médicos e médicas, né? E as potencialidades do plano de cuidado? A gente vai tender, né, a fazer uma boa avaliação para que a gente possa fazer a estratificação de risco e vulnerabilidade dessas pessoas. Já trabalharam esses conceitos, ou já identificaram algumas ferramentas para abordar risco e vulnerabilidade? Já viram em algum outro momento, quando abordaram a atenção domiciliar? Mas existem algumas ferramentas importantes para a gente avaliar esse risco e vulnerabilidade e poder estratificar esse risco. Tá? Como a gente já disse, a visita permite que a gente faça uma abordagem centrada na pessoa, com a equipe interprofissional, identificando os sintomas, identificando também quando o paciente não pode ou não deve ficar só no domicílio. Muitas vezes a gente atende um paciente e ele está descompensado, ele apresenta um grau de uma pneumonia, né? O paciente pode estar tendo uma infecção urinária, pode estar tendo delírio, pode ter aspirado, né? Pode estar convulsionando, e muitas vezes a gente não tem condições de tratar esse paciente apenas em casa, e a gente tem que estar encaminhando para o serviço de urgência e emergência. Né? É importante a gente desmistificar uma coisa, gente. Paciente é paliativos, não é para mim. Infelizmente, a gente escuta isso no hospital. A gente escuta de alguns colegas: não, esse paciente tem paliativos. Acha que não tem que fazer nada e lavar as mãos. Não. Paciente em cuidados paliativos, mesmo numa doença terminal, ele tem indicação
ser acolhido uma urgência, emergência e ser tratado. Tá? Então a gente tem que estar propiciando isso, saber identificar e fazer essa coordenação do cuidado. E algumas vezes também a gente identificar situações onde as práticas integrativas complementares podem ser benéficas. E existem, por exemplo, várias evidências, pacientes com dores, pacientes oncológicos com dores, pacientes com dispneia, se beneficiam, além da medicação, além da morfina, se beneficiam também da auriculoterapia, se beneficiam de uma massoterapia, se beneficiam da musculoterapia. Então existem várias práticas integrativas que potencializam trabalhadas juntos com o tratamento farmacológico, vão ajudar esse paciente. Quer ver algo básico? Paciente que tem dispneia, em cuidados paliativos, está em últimos dias de vida, que é um sinal muito prevalente. Uma coisa de alto impacto e que tem evidência, que depois o pessoal estudou, sabe o que é? Abrir janela e colocar um ventilador de rosto. Parece bobagem, mas depois estudaram que existem mecanismos de receptores que eles vão captar essa ventilação e vai aliviar o sintoma do paciente. Quem é que já teve dispneia por ansiedade? Fica assim, aquela falta de ar incontrolável, né? E às vezes o quê? O paciente com dispneia, sofrimento, às vezes uma música, um ambiente calmo, você fazer um relaxamento, fazer uma meditação, vai ajudar a aliviar esse sofrimento dos pacientes, tá bom? Então tem várias práticas integrativas que podem ajudar os pacientes. Então, como a gente disse, né, ele tem que envolver todos os integrantes da equipe, e é importante que a equipe seja treinada. Como a gente conversou, infelizmente a maioria dos profissionais não sabe o que é cuidados paliativos, e é interessante quando a gente viu com residentes, estudantes, quando a gente foi estar trabalhando isso na nossa equipe, os agentes de saúde não sabiam o que era identificar pessoas que estavam em cuidados paliativos. A partir do momento que a gente capacita os profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, profissionais de NAS, mas também o agente comunitário, você começa a abrir a cabeça das pessoas por isso. O seu João está em cuidados paliativos, doutor? Como é que a gente pode abordar? Então ele vai trazer para a gente aqueles pacientes nessa perspectiva dos cuidados paliativos, tá? Respeitando, obviamente, a singularidade de cada pessoa, para que a gente possa construir um plano de cuidados. Então, em se tratando desse cenário de atenção primária, a gente tem uma coisa que é única no mundo, que é premiada. E a gente que santo de casa não faz milagre, né? A gente não valoriza um agente tão importante para nos ajudar na saúde, que é o agente comunitário de saúde. Né? O programa Agente Comunitário de Saúde ele foi premiado, inclusive, ele é reconhecido internacionalmente como excelente estratégia. Tá? Eu estou estudando, por exemplo, atenção domiciliar e cuidados paliativos em Portugal e na Espanha. Lá eles não têm um agente comunitário de saúde. Então, como é que eles chegam até o paciente? Se o familiar liga para a equipe e fala, olha, eu estou com o seu João ou a dona Maria assim, assado, eu preciso de atendimento médico da equipe de saúde. Então, o usuário que procura o serviço. Nós não. Nós temos aqui o agente comunitário de saúde. Muitas vezes o próprio paciente nem sabe o direito dele, mas o agente de saúde identifica as pessoas, identifica a necessidade de cuidados paliativos e leva para a equipe. Então, a gente tem o agente de saúde como um primeiro integrante para sinalizar a equipe e identificar quem são os pacientes de cuidados paliativos. E, bom, na minha equipe, né, quando a gente fez essa capacitação para os agentes de saúde, foi muito interessante, muito impactante. Quando a gente fez a capacitação, orientando o que era cuidado paliativo, eles começaram a enxergar uma série de pacientes que eles não viam, que estavam em cuidados paliativos, e viram a necessidade de cuidado, e trouxe para a equipe. Tá? Então, a educação permanente é fundamental para a gente identificar. E aí eu trouxe para vocês algumas situações, né, de um estudo que a gente fez de pacientes de atenção domiciliar. Nessa minha equipe eu tinha em torno de 80 pacientes que eram cuidados de atenção domiciliar. E vejam, essas são algumas doenças que a gente tem no dia a dia de pacientes com atenção domiciliar. Parkinson, demência, olha, 23% de demência,
depressão, sarcopenia e fragilidade. E esses cuidados paliativos que está aí, 8% terão final de vida, terminalidade. Risco de queda, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca congestiva, AVC e AM, neoplasias. Essa classificação não foi nem de cuidados paliativos, foi das condições encontradas no paciente de hipertensão arterial. Todas elas, ou a maioria, não são de cuidados paliativos. Demência é cuidados paliativos? Não é? Parkinson é cuidados paliativos? Também. AVC é cuidados paliativos? Insuficiência cardíaca congestiva, neoplasia, todas essas condições fazem parte de doenças que estão dentro do rol dos cuidados paliativos. Tá? Então é muito prevalente no nosso território e a gente tem que ter um olhar específico sobre isso. E daí a gente vai trazer algumas ferramentas e princípios para a atuação dos médicos de família e comunidade, ou para vocês, né, estudantes de graduação, que certamente vão trabalhar nesse cenário, seja como médicos e médicas nessa atenção da família. Hoje a gente tem mais médicos como um campo de atuação que vai absorver vários de vocês, que vai atender nas urgências e emergências nas UPAs, ou vão trabalhar no cenário de atenção domiciliar, como os SADs. Então é importante vocês conhecerem algumas dessas ferramentas. E aí é importante compreender esse gráfico. Vocês já viram esse gráfico antes? Deve ter visto, né? Quando viram os cuidados paliativos na sua parte conceitual, a gente não tem os cuidados paliativos a partir de um determinado momento. A gente não tem um paciente com uma doença e de repente, opa, aqui é cuidados paliativos. Parece óbvio, mas muito desse conhecimento errado a gente tem nos hospitais. Não, Dona Maria, a partir de agora, a partir do dia 30 de setembro, está em cuidados paliativos. Antes não. Não é assim. A gente tem a evolução de doenças que não tem perspectiva de cura, onde você, a partir do momento, a partir de uma evolução, você aumenta gradativamente os cuidados paliativos e diminui gradativamente as perspectivas de cuidado do tratamento curativo. Então, eles sempre andam junto. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Estágio inicial, a gente vai usar o quê? IECA, beta-bloqueador, né? Depois, o paciente vai aumentando, vai piorando a função cardíaca dele, a gente vai ter que ir aumentando outras drogas, passando por diurético, passando muitas vezes para digital. Esse paciente vai ter casos importantes de dispneia, vai ter que ser internado, muitas vezes até recorrendo ao oxigênio, até chegar no momento que a gente não tem nenhum tratamento farmacológico, que a gente tem que dar suporte. Vai apresentar dispneia, vai apresentar desconforto, a gente tem que entrar com morfina para ele vai ter que ficar restrito mais em casa, né? Paciente com câncer, numa fase inicial de recém-diagnóstico, você vai tentar todos os tratamentos curativos possíveis, dependendo do tipo de câncer. Vai estadiar, vai entrar com químio, vai entrar com rádio, vai entrar com tratamento cirúrgico. Muitos deles têm a fase curativa, você consegue curar, outros não. Aí você vai ter que começar a fazer tratamentos para alívio de sintomas, para alívio de dor, para alívio de dispneia, para alívio de náusea. Então, há sempre um crescente e o tratamento curativo e paliativo andam juntos. Se vocês virem nos hospitais, eu acho que vocês vão iniciar o internato, acho que no próximo semestre, no nono, né? Nono semestre, vocês vão ver isso, é importante que vocês tenham essa criticidade. De ver muitas vezes numa UTI ou na enfermaria, que o próprio staff vai falar, não, isso aqui é cuidados paliativos a partir de agora, vocês podem questionar o professor. Mas ele já não estava em cuidados paliativos. Ele não deveria ser cuidado antes na perspectiva paliativa. Vocês podem questionar isso. E vejam que o cuidado ele é contínuo. Até o momento do óbito, e onde, obviamente, esses cuidados paliativos eles vão se intensificar, dependendo da doença, no último ano ou nos últimos 6 meses, e temos que estar preparados também para lidar nas últimas semanas, nas últimas horas. Entender esse paciente a lidar com sintomas no momento de morte. Quais são esses sintomas, professor? O que a gente tem que fazer?
Tem a famosa vossoroca. Já ouviu falar da vossoroca? Ou ronco da morte? Eu já vi muito profissional ficar desesperado. Muito médico experiente ficar desesperado com a vossoroca. Vossoroca é um acúmulo de secreção. No final da vida, o nosso organismo para de funcionar. A gente não precisa insistir. Meu pai parou de comer. A mãe não quer beber mais nada. Tem que ter comida, tem que dar água. Não, o organismo está se fechando. Ele está parando de funcionar. E aí, se você dá mais água, você vai aumentar o risco desse paciente aspirar, de ter uma pneumonia aspirativa. E a vossoroca é o quê? É aquele excesso de secreção, o paciente fica roncando. É um ronco horrível. E os médicos, não quero, tem que internar, tem que entubar. Não, tem que esperar esse paciente evoluir. Alguém já acompanhou alguém em óbito? Algum familiar, alguém que estava próximo? Não? Ninguém nunca teve essa experiência? Não teve? Sim. Tudo bem? E aí você percebeu o momento dele indo se desligando, né? E é feio, né? A gente fica desesperado, a gente acha que ele está em sofrimento, né? E é muito importante esses últimos momentos de vida, né? Que a família esteja preparada. Porque a gente fica assustado, a gente quer dar o melhor para os nossos familiares e acha que ele vai estar em sofrimento, né? Então, temos que entender esse momento da partida, os sinais da morte, e a equipe tem que estar preparada, exatamente para não entubar, né? Para não ter esse prolongamento de sofrimento, né? Que é muito comum. Meu tio mesmo, a família estava preparada, ele estava com Alzheimer bem avançado, ele já estava numa instituição, já estava dependendo de cuidados, ele parou. Aí a equipe da instituição de longo permanente chamou o SAMU. O que o SAMU fez? Reanimou. É a prática. Se não tem nada por escrito, nada orientado, os profissionais vão reanimar. E ele vai voltar. Só que ele vai voltar e vai precisar ser entubado. E aí é importante a família, e mesmo o dilema, quando a família tem tudo isso muito acertado, não, eu não quero prolongar o sofrimento, eu não quero que meu pai seja entubado. Mesmo assim, chega na hora, a família tem algum familiar, normalmente um familiar que mora longe, que está distante, que acha que tem que fazer alguma coisa. E tem muito conflito familiar neste momento. Então esse apoio nos últimos dias de vida é essencial que a gente esteja preparado a lidar. Se a gente vai confortar o paciente ou confortar a família, a gente tem que se sentir confortável e tem que confortar a equipe. Muitas vezes as pessoas vão querer tentar nessa perspectiva de tratamento, de intervenções necessárias. E depois lidar com o luto, a gente vai estar com a família, a gente vai ter que entender o sofrimento dos que ficam, como é que a gente aborda isso. Muitas vezes são cuidadores de idosos. Muitas vezes é um idoso que é cuidado pela esposa, pelo filho, que já são idosos, que dedicam os últimos 10 anos de vida cuidando apenas daquele paciente. E aí, esse paciente morre. O que esse cuidador vai fazer? Vai ter um grande vazio, vai ter um luto importante. E aí, como é que a gente aborda isso? Então, vejam que não existe uma fronteira. A partir daqui é paliativos, a partir daqui é curativo. A gente tem que pensar
que andam juntas. E como é que a gente consegue organizar isso tudo? É importante que vocês, quando saírem médicos, tenham isso na sua formação, né? Independente de qualquer especialidade que venham conseguir. Seja na pediatria, na gineco, nas clínicas, nas cirúrgicas, mas entendendo esse processo do paciente. E aí eu trago alguns gráficos para vocês, porque essa evolução do paciente, ela é diferenciada. Vocês conhecem esse gráfico? Já viram alguma vez na vida? Então são exemplos, por exemplo, de determinadas doenças, como é que eles se manifestam. Isso cai em prova, hein, gente? Cai em prova da SUS. E esse gráfico aqui, que tipo de doença seria? Alguém tem ideia? Hã? É escrito aí já? O que acontece? Olha, o paciente está bem, o paciente tem uma excelente funcionalidade, de repente recebe um diagnóstico de um câncer. E essa funcionalidade dele declina muito rapidamente. Câncer de pâncreas, que são extremamente agressivos, tem evolução de 6 meses, muito rápido, do diagnóstico até o óbito. Né? Câncer de estômago, um pouco mais lento, né? Câncer de cólon, né? Mas todos eles, desde o diagnóstico, mesmo iniciando medidas de tratamento, quando eles vêm a óbito, o declínio é muito rápido. Então, o exemplo que eu dei, o paciente chega hoje para você no consultório, doutor, eu trouxe uma biópsia. Ele é atleta, ele corre, tem um câncer de pâncreas. Daí a 15 dias ele já volta com outra funcionalidade. Doutor, eu não estou conseguindo comer, eu estou ficando muito enjoado. Doutor, eu estou ficando com muita dor. Daí a 30 dias ele volta para você já com perda de 10 quilos. Né? Ele era todo saradão e tudo, de repente está com a diminuição de massa muscular. Até para ele levantar do consultório, da cadeira, para ir na máquina, ele fica cansado. Daí a 30 dias ele já volta com a funcionalidade mais reduzida, ele já volta na cadeira de rodas porque ele não consegue andar. Daí a 15 dias você chamar para ir para a casa dele porque ele não está conseguindo comer. Aí você tem que fazer uma dieta enteral para esse paciente. Daí a 30 dias ele está com dor e dispneia intensa e já 15 dias depois sinais de morte. Ou seja, uma evolução muito rápida. Muito. Já essa são em degraus. Que tipo de doença cardíaca, DPOC, são doenças crônicas, né? Claro, a depender da classificação do paciente. Normalmente, a partir da insuficiência cardíaca, estágio 3, e insuficiência renal, por exemplo, estágio 4. O paciente ele vai indo, né? A gente conhece o paciente no ambulatório, insuficiência cardíaca, está indo, está com medicação, está compensando, de repente ele tem uma piora, tem uma pneumonia, né? Ele é internado, piora, muitas vezes tem que ir para a UTI, é entubado, ele volta sempre para o quadro pior. Aí ele é internado depois por uma infecção urinária, recupera, volta para casa. Mas vejam que toda vez que ele recupera com a funcionalidade sempre menor do que tinha internação. E vai evoluindo lentamente, com sinais de piora. É assim na DPOC, quando exacerba, é na insuficiência cardíaca congestiva, quando o paciente tem uma descompensação, é na insuficiência renal antes dele entrar na fase dialítica, e claro, até ele chegar mais próximo, onde vai ter já uma reserva funcional bem baixa e pode estar descompensando e ir para outra. Então veja que é em degraus, mas o paciente cai e recupera, sempre no nível menor. E esse daqui, olha lá, comparando o seu gráfico. Isso aqui já é a funcionalidade, olha, são pacientes com demência. Pacientes com demência já começa aí com a baixa funcionalidade, um PPS aí de 60, né, já alteração de memória, um pouco confusão, dependente das atividades diárias instrumentais, tem internação, piora e volta, e ele vai evoluindo lentamente. A gente
vai acompanhando esse paciente por anos, 8 anos, 10 anos, e vai vendo que gradativamente ele vai perdendo memória, vai perdendo, se tornando desorientado no tempo e espaço, já não reconhece a família, aí já não consegue alimentar sólidos, passa a depender de alimentação de líquidos, aí passa a não ter alimentação, tem que fazer alimentação enteral, né? Às vezes não está dormindo, tem agitação, vai chegar ao óbito, o paciente ficar acamado, sem nenhuma perspectiva, né, de melhora clínica e ao óbito. Então, essas 3 curvas, tá? Todas elas são relacionadas aos paliativos e dependendo do tipo de cuidado, de condição. Então, um paciente oncológico, uma perda brusca. Um paciente com doenças crônicas, ele vai tendo perdas integrais com recuperação e melhora e volta sempre pior. E de doenças neurológicas, inicialmente Alzheimer, Parkinson, são evolução lenta e gradual. Beleza? Alguns princípios que é importante a gente abordar nos cuidados paliativos, né? Primeiro, a equipe deve conhecer essa família e para isso ter uma comunicação acolhedora, orientadora e efetiva, que vai desde o momento de você comunicar a má notícia, vocês já devem ter feito treinamento de habilidades, né? De como comunica, né? Ser acolhedor, ser receptivo, entender a percepção do paciente. Muitas vezes a gente ainda vê, né, os agentes comunitários ou o familiar querendo que a gente tenha o sigilo. Ah, não, doutor, pelo amor de Deus, meu pai não pode saber que ele tem um câncer. Não pode falar com ele. Isso é muito comum, né? Mas essa comunicação entre equipe e família, entre equipe e profissional, ela tem que ser bem efetiva. Abordando sempre, né, como a gente já disse, os princípios centrados na pessoa, na família, entendendo essa pessoa, entendendo a experiência dessa pessoa em relação à doença. Se já teve alguém com câncer, algum outro familiar que já faleceu por uma demência, por um câncer, como é que lidou com isso? Entender os nossos limites terapêuticos, conduzindo esse processo de forma harmônica, sem sofrimento para o paciente e para a família, né? Respeitando os desejos e autonomia do paciente durante esse período. E é muito interessante a gente, quando pensa em desejo de autonomia, a gente trabalhar com o paciente uma coisa chamada diretriz antecipada de vontade. Já escutaram sobre isso? O que é diretriz antecipada de vontade? Não quer prolongar? É você, né, dizer como é que você quer morrer. Todo mundo aqui sabe como é que quer viver, né? Hoje é sexta, já está programado aí o sextou, já sabe o que vai fazer, sábado, domingo. Mas todo mundo já pensou como é que ia morrer? Nossa, professor, trash esse negócio. Mas é importante a gente saber. Como é que você quer morrer? Você já pensou? Você devia disso. Qual é o seu nome? Vai. Como é que você quer morrer? Já pensou? Queria ser nem queimado nem afogado. É um modo de morrer, não. É como você gostaria de estar nos últimos dias de sua vida. Sem dor, né? Sem dor. Dor é importante. Quem mais? Difônia. Eu morro deitado, né? Deitado? Em pé, pai. Em pé pode cair, né, machucado? Só deitado? Dormir. Dormir. Você, como é que você gostaria de morrer? Você de... Seu nome? Você de branco e vermelho? Sabrina, diga, como é que você quer morrer? Sem dor, tranquila, sem dor. Bem, alguém quer morrer numa UTI, entubado, pelado, com frio, com sede? E onde os pacientes vão? Para esse lugar, né? Como é que eu quero morrer, gente? Eu quero morrer deitado, viu? Numa cama confortável, com meus cachorros, pessoal em volta fazendo churrasco. Se eu não puder comer, pelo menos bota uns gotinhos, um cheirinho na picanha assim, ó, olhando os beiços, e um vinho.
boa música, eu vou em paz. As pessoas que eu gosto. Esse é o jeito que eu quero morrer. Não, já escrevi isso. Está registrado. Minha esposa, meus filhos sabem como eu quero morrer. Se eu não tiver essa autonomia para definir, né, a família vai definir por mim. E a família vai definir e eu vou ser entubado. Né? Então é importante a gente entender desejos. Né? Paciente, né? Tem pacientes que estão lá, acamados, estão no leito, tem vaidade. Doutor, eu quero passar um batom. Doutor, eu quero arrumar meu cabelo. Eu quero depilar. Eu quero tomar um sorvete. Desejos mais simples é que a gente não olha para o paciente. Tá? Então é importante a gente entender o desejo. Todo mundo tem desejo, todo mundo gostaria de ter essa autonomia. Então tem essas diretrizes antecipadas de vontade, que é um documento que você pode fazer, um testamento vital, né? Que ele não é estanque, né? Eu posso ter essa minha diretriz hoje, mas pode ser que quando eu tiver, se eu tiver com algum tipo de sofrimento, eu falo, não, eu não quero ficar com essa falta de ar não, por favor, me entube. Entube e me serve. Quero morrer do lado que você não. Pode ser que eu mude a minha diretriz, mas enquanto eu tenho consciência. Tá? E que eu possa preparar e respeitar as pessoas para a perda, para o luto. Algumas visitas domiciliares que eu fiz, o paciente já estava, eu via que ele estava nos últimos dias de vida. E aí a gente tem que preparar a família. Você está preparada para a partida do seu pai, da sua mãe, do seu marido? Cara, ele está emagrecido, não está conseguindo comer. Não vamos internar, não, vamos deixar ele viver tranquilo. Você está preparada para isso? Muitas vezes as famílias não estão preparadas para essa partida. E os pacientes ficam, porque tem alguém prendendo ele. Ele não está indo em paz porque tem algum filho que brigou com ele e não foi visitá-lo, porque tem algum filho que fica rezando para ele ficar, que não vai aguentar ficar sem o pai. Esse conforto espiritual é importante. Então a família tem que estar preparada e o paciente também. Tá? Quem viveu o luto, alguma perda, sabe disso, tanto doloroso que é. E a gente sabe que se a gente tem um profissional ou profissionais de saúde, alguém que vai nos acolher e orientar, esse conforto é melhor. E aí a gente tem uns princípios, né, básicos, que é não acelerar nem adiar a morte. Né? Princípios importantes que fazem parte do nosso projeto terapêutico, de acordo com a ética e bioética. A gente deve evitar ou não praticar distanásia, eutanásia e amistanásia. Sabe o que é isso? Sabe o que é a distanásia? Prolongar o sofrimento. Né? A eutanásia, acelerar o processo, que é proibida aqui no Brasil. E a amistanásia. É o que a gente infelizmente tem em vários países, mas essencialmente o Brasil. O Brasil está com as pessoas adoecendo, né? A gente teve muito isso no Covid. E a gente não tem uma estrutura, não tem assistência adequada para esses pacientes. Então, o paciente que está em pleno sofrimento, que está em casa, você não consegue dar o suporte para ele, não consegue aliviar a dor, não consegue aliviar a dispneia, né? Ou os corredores estão lotados, você não consegue dar o suporte adequado. Tá? Então, a gente não consegue ofertar uma boa morte ao paciente. E a ortotanásia, né? O que é a ortotanásia? Boa morte. Uma morte, se ela pode ser boa, né? Com menos sofrimento, né? Com mais qualidade de vida, né? Utilizando para isso, como a gente disse, a prevenção quaternária. Acho que a prevenção quaternária apareceu umas 10 vezes já nos slides, né? Então ela está totalmente interligada a esses princípios. Que horas são, gente? Só para... Essa aula vai até que horas? 9? 9h20. Bom, então é importante, né, que vocês saibam que dá esse conforto espiritual e psicológico ao paciente. E
quando a gente pensa na abordagem à espiritualidade, a gente não vai pensar numa doutrina, né? Você não vai, ele é espírita, ou ele é católico, ou ele é do candomblé, ou ele é ateu. Não é isso que a gente está falando da espiritualidade na perspectiva do que o indivíduo construiu na sua vida, ou no sentido da sua vida. Tem alguém que é ateu aqui? Não? Ninguém gosta de se identificar também, né? Mas a gente tem que perguntar para o paciente: o que você acredita? Eu acredito no cosmos. Não acredito em nada. Eu vou morrer, eu vou virar cocô de bactérias, de parasitas. Bom, você vai fazer parte do mundo. Você fez um sentido para o mundo. E quando morrer, qual o sentido para você? Né? E a gente aborda isso no dia a dia com os nossos pacientes. Alguém, na anamnese de vocês, pergunta: o que você acredita? A ciência se distancia muito, né? A gente vê da forma muito pragmática. Não, que a ciência é ciência, o que é religião, espiritualidade, a gente não mexe. A gente até fala que futebol, mulher e religião a gente não discute, né? Então isso aí. Mas nesse caso, não é religião, é espiritualidade. Porque isso faz sentido para as pessoas quando elas estão morrendo, ou para os familiares. Então, quais são as suas crenças? E a gente não aborda isso normalmente nos pacientes. Mas neste momento, quando a gente for abordar um paciente, cuidados paliativos, um idoso ou seus familiares, é importante. Você acredita em alguma coisa? Você tem alguma crença? Porque no cuidado total, lembra que a espiritualidade está no meio? Né? Não é defender nenhuma doutrina, gente, mas entender como é que a gente pode utilizar isso para que esse paciente seja melhor cuidado. E a gente utiliza, né, um dos instrumentos é esse, é o FICA, né, onde a gente pode entender melhor a anamnese espiritual desse paciente. Você tem alguma fé? Ou acredita em alguma coisa? Essa fé, você acredita? Alô? Essa fé, o que eu acredito, tem alguma importância na sua vida? Ou já teve? Ou neste momento? Você acha que isso pode te ajudar? O ser de comunidade. Que tipo de comunidade espiritual você frequenta? Que tipo de doutrina? Né? E aí, nesse momento, muitas vezes a gente identifica, né? Um paciente que às vezes está internado e que precisa desse conforto espiritual, e que a gente pode chamar um pastor, a gente pode chamar um padre, a gente pode chamar os colegas de outro tipo de religião para estarem acolhendo esse paciente junto, né? E como é que a gente pode abordar? Como é que a gente pode propiciar um melhor conforto espiritual para vocês neste momento? Então isso muitas vezes é velado, a gente não vê isso na medicina, a gente não pratica isso na medicina, mas quando a gente está com pacientes em cuidados paliativos, isso é importante para ele. E a gente pode ajudar a clarear isso. Né? A gente pode aproximar esse paciente, mesmo que seja um paciente que não tenha religião nenhuma, né? Que está muitas vezes deprimido, e que às vezes a gente propicia a possibilidade de se reencontrar e ter esse conforto espiritual, mesmo que seja acreditar em mim mesmo. Eu sou a minha religião, a minha família é a minha religião, o meu cachorro é a minha religião. Mas se isso tem importância para ele e vai ajudar de forma que vai melhorar a dor dele, a dor espiritual, a gente pode fazer. Uma outra abordagem que a gente tem que fazer é a comunicação, que deve ser muito efetiva, deve ser muito empática, a gente tem que se colocar no lugar do outro. É uma comunicação pessoa por pessoa, é uma comunicação quando eu sou médico, detentor do poder e vou te falar o que você tem que fazer. Não. É a comunicação de entender o que a pessoa está sentindo, o que aquele familiar está sentindo, e como é que a gente pode estar trabalhando junto e o que a gente pode pactuar junto para melhorar o cuidado. A comunicação de más notícias. Como é difícil, né, gente? A gente não está preparado para isso.
Mas alguém já deu a comunicação de paciente que está com câncer? Só no chá. Chá com açúcar ou com adoçante? Amargo, né? Amargo. Bom, no chá é uma forma de vocês treinarem essa habilidade. Mas, na vida real, vocês vão ter que saber lidar com más notícias. Desde que seja, às vezes, até de um familiar. A notícia de um óbito, a notícia de uma doença ruim, uma doença incurável. Até o básico do básico, né? Às vezes o paciente sofre com o diagnóstico de, por exemplo, diabetes. Já deram diagnóstico de diabetes para algum paciente? Possivelmente já, né? Ou vão dar com muita frequência. Então, olha, você está com diabetes, o exame está alterado. Doutor, não, vou ter que tomar insulina para o resto da vida, não sei o quê. Bom, também é um diagnóstico que vocês precisam dar corretamente. O entendimento do paciente, o ambiente tem que estar adequado. É claro que uma doença mais grave, uma doença que vai levar o paciente à morte, um diagnóstico oncológico, um diagnóstico estigmatizado, por exemplo. Doutor, pelo amor de Deus, não fala que minha mãe está com Parkinson, não fala que minha mãe está com Alzheimer. Quando a gente dá um diagnóstico de Alzheimer, aquilo ali desaba para aquela família. Até porque existe um grande estigma. Infelizmente não tem um tratamento hoje. A gente tem como abordar, mas não tem um tratamento. Você fala, meu pai está com Alzheimer, e daí parece ser o fim do mundo para aquela pessoa. Ou para aquela pessoa. Ontem mesmo eu estava com uma paciente, foi bem legal o insight dela, uma pessoa que ela tem curso universitário, pós-graduação, é professora, e há 3 anos ela recebeu o diagnóstico de Alzheimer. E para ela, obviamente, ela falou, foi muito impactante, que era uma pessoa que dava aula, uma pessoa que era super ativa, ela tinha vínculos, ela conseguia trabalhar, conseguia estudar, né? Tinha atividades relacionais, de repente limitou. E isso para ela foi muito impactante. E a notícia, como é que foi dado para ela, foi muito impactante. Mas o enfrentamento dela foi surpreendente. Então, apesar dela estar 3 anos com Alzheimer, ela permanece estável, ela parou de trabalhar, mas intensificou a atividade física, ela intensificou atividades cognitivas. Então, os enfrentamentos da doença, seja Alzheimer, um câncer, depende muito dessa comunicação ser efetiva ou não. Se a comunicação não é efetiva, o paciente vai entrar em luta, ele vai ficar com raiva, vai querer brigar com você, né? Ele vai desistir. Na época, né, que a AIDS ainda era uma doença muito curável, eu tive vários pacientes que a gente estabelecia ou sabia que tinha um diagnóstico de HIV, aí o primeiro momento é de revolta, né? E o que eles faziam? Tinha uns que iam, você já ouviu falar disso, né? Alguns pacientes com HIV que saíam furando as outras pessoas para se contaminar, ou não vou usar camisinha, vou contaminar todo mundo, ou outros que cometiam suicídio, porque estavam com uma doença incurável. Então, isso tudo é a forma como a gente comunica, né? Então, tem técnicas para isso, já viram isso no chá, não é isso? Então, é importante depois praticar com os pacientes. E a conspiração do silêncio. Sabe o que é essa conspiração do silêncio? Já ouviram falar desse negócio? A conspiração do silêncio é exatamente quando o paciente ou o familiar sabe da notícia e fala, doutor, não fala para o meu pai que ele tem um câncer. Ou que o paciente fala, doutor, eu estou com câncer, mas eu não quero que você fale para a minha família. Ou o familiar e o paciente tem uma pactuação e não fala com a equipe. É uma comunicação, tem uma triangulação entre o paciente, pessoa, família e equipe, e essa comunicação pode ter rupturas ou pode ter conspirações. Então é importante sempre que a gente tenha a prática, a ética, o direito das pessoas saberem. Lembrando um pouquinho do protocolo de Spikes, deve ter sido ele que vocês devem ter tido na prática, né? Então lembrando, né, o sétimo, que é você preparar o cenário, né, você ter uma postura adequada, um ambiente calmo. Não adianta você fazer uma comunicação de má notícia no corredor.
ou num ambiente extremamente cheio de barulho, numa enfermaria cheia de gente. Então, chama num ambiente adequado. As pessoas têm que estar preparadas. Não adianta você colocar, às vezes, um interno ou um aluno que não esteja preparado para isso. O profissional tem que estar habilitado para escutar. Né? O P de percepção. O que você entende? Né? Você está fazendo um tratamento, está fazendo os exames. Qual a sua percepção sobre isso? O que você acha que a gente está aqui? Como é que a gente pode, esse tratamento que você está realizando, o que você está entendendo? Qual a sua percepção sobre isso? O que você gostaria de saber? A gente tem um exame aqui, o que você gostaria de saber? Na oficina do congresso foi interessante o relato de um colega que o próprio estudante interno ele teve uma sacada muito legal, que foi de dar o resultado de uma má notícia, e aí ele falou: o que você acha da gente abrir esse exame junto? Então você está convidando a pessoa no ambiente tranquilo para poder fazer essa discussão e saber estabelecer um diagnóstico. O que você gostaria de saber? Quais são as bases, né? Explicando: olha, você está com um tumor, esse tumor é um tumor hepático, ele tem essa possibilidade, esses prognósticos, a gente pode tratar dessa forma, você vai conduzir dessa possibilidade de tratamento, ofertar conhecimento para o paciente. Saber lidar e acolher como o paciente reage àquilo. Raiva, tristeza, angústia, depressão. Às vezes a melhor forma da gente estar nesse momento é silêncio, deixar as pessoas se manifestarem. Acolher, abraçar. A gente não precisa ser frio. E planejar. Você sumarizar. Bom, a partir disso, você pode contar comigo, com a equipe. Como é que a gente vai organizar esse cuidado? Vou te encaminhar para o serviço de oncologia, né? Você vai estabelecer o tratamento, ou a gente vai iniciar o tratamento para Alzheimer, você vai usar esse medicamento, você vai voltar daqui a 15 dias para a gente ver como é que você fica com a medicação. Então, estabelecendo um contato, um vínculo com o paciente. É bem diferente. Olha, você está com Alzheimer, o tratamento é donepezila, você volta daqui a 2 meses. O paciente vai voltar? O paciente vai tomar remédio? Vai negar que tem um Alzheimer? Não vai querer tratar? Às vezes essa comunicação é difícil com os próprios familiares, gente. Eu atendi um paciente ontem, a gente já fez diagnóstico de Alzheimer para ela, tem 3 meses. E ela sempre vai com uma filha, mas o outro filho da paciente nega. Ele não deixa que a paciente tome o remédio, ele não acredita no diagnóstico. Inclusive, o plano terapêutico da consulta anterior era chamar o filho para a gente conversar e fazer uma conferência familiar para a gente abordar isso. O filho não vem. Normalmente, quem não vem, quem está próximo, é mais resistente. Então, essa comunicação, às vezes, não é só com o paciente, é com a família também. Tá? É importante que vocês estejam treinados aí, que o chá tenha sido muito bem sucedido aí para vocês. Bom, isso é o mais precoce possível, né? Então, não é só, aqui é paliativo, vamos chamar a equipe paliativa e vamos atuar. Não. A estratégia de cuidados paliativos deve ser o mais precoce possível. Desde a necessidade inicial, né, de acordo com as peculiaridades da pessoa, fazendo um diagnóstico precoce, e aí a gente tem o conceito da prevenção secundária, né, então estabelecer um diagnóstico, o paciente está com sangramento, o paciente está com emagrecimento, eu vou fazer a colonoscopia e vou identificar que o paciente tem um câncer de colo. E eu vou coordenar esse cuidado, que esse paciente ele vai precisar ser encaminhado para oncologia ou para o cirurgião para poder fazer o tratamento desse paciente, curativo ou paliativo. Não, o paciente está com obstrução por esse câncer de colo, mas ele está com metástase. Vamos estabelecer o tratamento, vamos fazer a cirurgia para tirar a obstrução, vamos fazer a colostomia dele e vamos fazer a quimioterapia. A quimioterapia foi ineficaz, a radioterapia foi ineficaz.
Então vamos ver, vamos controlar sintomas, vamos controlar a dor, vamos evitar que esse paciente tenha obstrução intestinal maligna e garantir que não sejam realizadas medidas necessárias. O paciente fez 3 cirurgias, já está no PPS de 20, bem sarcopênico, aí apresenta obstrução intestinal maligna, aí vai para o cirurgião quer operar, o oncologista não quer que opere. O paliativista fala, olha, o paciente colocou diretrizes aqui que não quer sofrimento. É necessária essa cirurgia para ele agora? Se ele operar, ele volta? Ele vai operar, vai para o UTI, vai ser entubado. Então, a gente tem que estar em todas as etapas, trabalhando desde o diagnóstico ao tratamento até o desfecho final. Um pouquinho, né, que a gente já falou, né? Então, sempre que a gente pensar neste contexto, não pensar apenas no indivíduo, mas que esse indivíduo tem uma família, e essa família está envolvida direta ou indiretamente no sofrimento ou nos cuidados deste paciente. Então, tentando resgatar os conhecimentos de vocês, genograma, crise do ciclo vital, previsíveis e acidentais, o PRATS, o ECOMAPA, para vocês entenderem, né, essas questões relacionadas à família. Um plano terapêutico singular, então a gente tem um paciente, a gente vai fazer um diagnóstico e a gente vai estabelecer um plano terapêutico para aquela pessoa ou para aquela família, onde a gente vai ter que identificar quais são os riscos e vulnerabilidades, e esse risco e vulnerabilidade dessas pessoas, ele muda. Então, o paciente pode ter hoje um risco de vulnerabilidade baixo, mas daqui a 2 meses, quando ele for reavaliar, ele vai ter um risco de vulnerabilidade alto, porque ele deixou de ser uma demência inicial para ser um paciente que tem uma demência, mas que está sarcopênico, que está acamado, que está com risco de queda. Então, esse risco de vulnerabilidade ele precisa ser frequentemente reavaliado para que a gente possa fazer um planejamento de cuidados adequado. O paciente que tem a demência no quadro inicial, mas tem uma boa autonomia, tem as habilidades instrumentais comprometidas, mas as básicas estão preservadas, é diferente do paciente que tem uma demência avançada, que já está com o comprometimento das atividades de vida diária básicas, já está ficando a maior parte do tempo sentado e que vai precisar de cuidador em tempo integral, e que vai ter um risco de queda que faz uma polifarmácia. Então é importante a gente utilizar esse risco para planejar. O que nós vamos fazer hoje, daqui a 1 mês, daqui a 6 meses? Estabelecer metas para esse paciente ao longo do prazo. Um plano terapêutico construído junto com o paciente, com divisão de responsabilidade. Muitas vezes, a gente é altamente prescritivo em uma prescrição que é imposta sem negociar. A gente tem que responsabilizar o cuidado. Cuidado não é só do médico, cuidado não é só da equipe de saúde. Cuidado também se remete ao paciente, se remete à família. Exemplo clássico, não nos cuidados paliativos, é o paciente diabético e hipertenso. Se a gente não responsabiliza ou não divide o cuidado com o paciente, a gente não vai ter o sucesso. Se o paciente não aderir à medicação, se o paciente não aderir à dieta, se o paciente não aderir à atividade física, não adianta nada eu prescrever o remédio mais caro do mundo. Não vai resolver. Da mesma forma, se a gente não tem um planejamento de cuidado e corresponsabilização, olha, seu pai hoje ele está com Alzheimer, ele está acamado, ele está tendo escaras, porque não tem ninguém que está virando ele. Ele vai precisar de um colchão pneumático para evitar essas escaras. Alguém que for dar comida para ele tem que ficar ele elevado, tem que esperar, tem que ter paciência para ele comer e para ele engolir, porque senão ele vai desenvolvendo pneumonia aspirativa. Quem vai se responsabilizar por dar o remédio dele? Quem se vai responsabilizar para fazer os exames dele? Então, esse cuidado, tá, tem que ser compartilhado e responsabilizado, tem que estar escrito no plano de cuidados. Tá? E claro, né, a gente sempre tem que reavaliar esse paciente. O paciente que eu vejo hoje, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, ele vai ter uma nova dinâmica. Então, esse plano terapêutico singular ele deve ser sempre reconstruído.
E algumas questões para nos ajudar a construir esse plano terapêutico singular. Como é que é essa família? Quem compõe essa família? Esse paciente mora só? Mora com o filho? Mora com a esposa? Quem é que mora com ele? Como é essa dinâmica familiar? Quem que provê o lar? Quem é o cuidador? A esposa é cuidadora e está sobrecarregada? Que equipamentos públicos ele já utilizou ou não? Ele já foi internado, ele já foi para o SAMU, ele está vinculado ao SAD, ao Melhor em Casa, ele tem uma equipe de saúde da família que o acompanha. O que mobiliza a equipe? O agente comunitário, o vínculo, a disponibilidade do médico, da equipe. Que estratégia a gente pode utilizar para enfrentar esse problema? O paciente está com insuficiência renal, ele precisa fazer diálise 3 vezes por semana. Como é que é? A ambulância vai lá, busca ele, leva até o local para ele fazer hemodiálise. De quanto em quanto tempo a equipe está visitando essa família? Como é que eu vou abordar esse paciente que está com Alzheimer, que está acamado, que está com escara, com pneumonia, que está sendo mal cuidado? Como é que eu vou prover esse paciente que está com um diagnóstico de um câncer e que precisa fazer um tratamento oncológico e que não está conseguindo vaga no ICC e que não está conseguindo operar? Que estratégias eu vou estar utilizando? Como é que eu vou reavaliar? De quanto em quanto tempo eu tenho que reavaliar esse paciente? Eu vou ter que articular com a equipe multiprofissional que esse paciente está com uma sarcopenia, ele está com síndrome da imobilidade, ele teve um AVC, ele está rígido, ele está sem massa muscular, e eu preciso de cuidado com a fisioterapia para mobilizar esse paciente. Eu preciso de uma terapeuta ocupacional para que ele possa ter mais autonomia e possa alimentar. Eu preciso de uma psicóloga porque a cuidadora está sobrecarregada. Esse plano terapêutico que eu previ, ou que eu construí para esse paciente, para essa família, ele foi efetivo? A gente conseguiu resolver? Na perspectiva da avaliação da pessoa, entendendo melhor qual a história dessa pessoa, qual a história natural da doença, o que levou essa paciente a estar desse jeito, com Alzheimer, insuficiência cardíaca congestiva, quanto tempo ela tem de doença, que tratamentos foram realizados, quem é essa pessoa, história de vida da pessoa. Isso é muito importante. O que ela fez, o que ela trabalhou, o que ela vivenciou, o que ela teve de perspectivas. Conhecer essa pessoa é fundamental no cuidado. A gente quer entender essa pessoa como um todo, para que a gente compreenda as alterações fisiológicas, físicas, biológicas, emocionais, culturais nesse processo de adoecimento. Bom? Então, é importante incluir na anamnese, além do tradicional, queixa da doença atual, medicações, lista de medicamentos, lista de problemas, intercorrência, história familiar. Quem é você? Quem é a pessoa? A história de vida é o diferencial na atenção primária e nos cuidados paliativos. Então, para a gente ver os dados biográficos, entender quem foi essa pessoa, como é que foi a vida dela, qual o nome dela, como que ela gostaria de ser chamada. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vão... eu quero ver essa hepatopatia, eu quero ver essa insuficiência cardíaca. Os alunos às vezes chegam na frente do paciente e faz isso. Ainda faz isso. Semana passada, 15 dias, teve um colega que fez isso. Eu quero examinar essa hepatopatia, essa cirrose. Poxa, examinar essa cirrose, esse é o João, que mora aqui, nesse bairro, tem história de vida. Como é que ele gostaria de ser chamado?
qual a idade, a identificação por gênero, muito importante hoje a gente respeitar, estado civil, qual é o parceiro, o nome do parceiro, da parceira, os familiares, tem filhos, netos, o que trabalhou, qual a profissão, onde nasceu, cresceu. Muita gente no interior, né? Principalmente os idosos, gostam de relembrar esse momento no interior. E a gente está resgatando a cultura do interior para essas pessoas. Com quem mora atualmente, quem é o familiar, quem é o cuidador. Então isso é importante para a gente potencializar como é que a gente vai organizar o cuidado. Essa compreensão de quem é a pessoa. O que ela acredita, né? E já pensando na questão espiritual, o que ela acredita, a religião, a crença, o que ela gosta de fazer, o que traz prazer a essa pessoa. Gosta de tomar cerveja, gosta de jogar buraco com a irmã, gosta de jogo de futebol. Quais são os desejos dessa paciente? O que a paciente quer saber sobre a doença e o quanto ela quer saber? Então, no próprio Spikes, né? Quando a gente atua com ela, o que ela quer saber? Tem um câncer, doutor. Eu não quero saber como é que esse câncer e o que vai acontecer comigo, não. Tem que respeitar. Respeitar o limite do paciente, até quando ela vai, o que ela quer saber. Está sempre entendendo a cronologia, né, da doença, a doença atual, os tratamentos que foram realizados, quanto tempo essa paciente está doente, quantas internações essa paciente teve, quais foram as intercorrências que esse paciente teve e que tratamentos foram realizados. Isso tudo faz parte da história bibliográfica do paciente para que a gente possa entender melhor. E aí a gente traz algumas ferramentas para avaliação de risco e vulnerabilidade. A primeira delas, eu acho que vocês devem conhecer essa, que é a de Savassi-Coelho. Já viram essa escala? Nunca apresentaram para vocês? A escala de Savassi-Coelho é uma escala que ela foi criada a partir de alguns sentinelas, alguns indicadores que podem ser aplicados pelos agentes de saúde, porque os agentes de saúde têm esses dados. E a partir desses dados, que são CAMAR, deficiência física, mental, condições socioeconômicas, você consegue estabelecer prioridades ou risco, sem conhecer o paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é acamado, que ele é hipertenso e que mora com 2 pessoas a cada 6 cômodos. 3 cômodos, você é acamado, hipertenso, 4, falei idade não, 80 anos, 5, e mora numa casa que tem 6 pessoas, aliás, 2 pessoas e 6 cômodos, em relação a 3. Ele vai pontuar 6, o risco dele por ser acamado é risco 1. Não necessariamente o acamado já vai ser risco 3. Tá? Mas eu posso ter um paciente que é acamado, que ele está com Alzheimer, que tem 80 anos, 7, que é hipertenso e diabético, 9, e que moram 6 pessoas em 2 cômodos, 12, já muda o risco. Eu posso ter também uma criança que mora numa casa que os pais são usuários de crack, analfabetos, desempregados, 5, tá? E que tem uma relação morador por cômodo, 3. Moram 10 pessoas em 2 cômodos. Suba esse risco aí para onde? Então, isso aí, para ajudar na decisão da visita domiciliar, que não é só o idoso, não é só acamado, que sempre vai ter maior risco. Tá? E aí, a outra escala, que se aplica muito bem na questão dos cuidados paliativos, é a escala de risco, vulnerabilidade e atenção domiciliar de Ribeiro e Fiuza. Já ouviram falar dessa escala? Está na referência bibliográfica para vocês, o artigo dela, tá? Onde aqui a gente vai considerar alguns indicadores, e essa escala ajuda na definição do plano terapêutico singular desse paciente, onde a gente vai considerar indicadores como idade, multimorbidade, polifarmácia, funcionalidade, mobilidade, suporte familiar, fragilidade e cuidados paliativos. Onde cada um vai ter uma
pontuação ou score diferente de acordo com o grau de risco. Então, idoso mais idoso, acima de 85 anos, vai pontuar 2 pontos. O idoso entre 75 e 84, 1 ponto. Pacientes que têm mais do que 5 morbidades, então, hipertenso, diabético, Alzheimer, Parkinson, depressão, ele vai pontuar 2. Se tem alguma dessa descompensação, algum dos fatores descompensados, soma-se 2 com 5. Ou às vezes o paciente ele é só hipertenso e diabético está descompensado, ele não pontua pelo número de doenças, mas pontua pela descompensação. Polifarmácia, que é um outro contexto clássico, né, que vocês conhecem. Sabe qual é o conceito de polifarmácia? Você que está rindo? Qual é o seu nome? Pedro. Pedro, você que está rindo. E qual é o conceito de polifarmácia, amigo? Autor que bota maior que 4, maior que 5. E qual é o impacto na vida do paciente? Sem adesão ao tratamento, você pode várias medicações. O que pode interferir, Pedro? Se eu tomo 5 medicações ou 2 medicações, qual a diferença ou o impacto na vida do paciente? Hã? Quanto mais medicamentos, maior a interação medicamentosa, mais efeito adverso. Então, o poder da caneta é adverso, né? Quanto mais eu prescrevo, pior para o paciente. Então, se eu tenho uma polifarmácia, mais de 5 medicações, eu tenho um risco maior para o paciente. A gente tem que sempre olhar. Tá? O que mais? Funcionalidade, vocês vejam de AVDs básicas e instrumentais. Instrumentais é só 1 e as básicas instrumentais é 2. Mobilidade, dificuldade de marcha, risco de queda e acamado. Paciente que tem dificuldade de marcha, mostra artrose, ganha 1 ponto. Mas se eu tenho um paciente com osteoartrose, que toma benzodiazepina, que está caindo toda semana 2 a 3 vezes, eu tenho um risco aumentado. Ou um paciente que faz uso de uma bengalinha, uma órtese, né? Ou se o paciente está acamado, tem 3 pontos. Suporte familiar, a gente avalia disfunção e sobrecarga. E a fragilidade. A cada uma dessas fragilidades, o paciente soma 2 pontos. Demência, depressão, Parkinson, sarcopenia, neoplasia, desnutrição, disfagia, incontinência e paralisia cerebral. Então, se eu tenho um paciente que já tem demência, já tem neoplasia, sarcopenia, desnutrição, eu já tenho 6 pontos. Então, essa escala nos ajuda, além de tudo, se você fizer uma visita, um atendimento a um paciente e conseguir abordar todos esses aspectos, sem dúvida nenhuma, você está fazendo uma boa avaliação. E a avaliação do PPS. Dependendo da escala de performance paliativa desse paciente, você pontua diferente. Essa escala foi feita para avaliar risco e vulnerabilidade no domicílio, mas ela pode ser utilizada também no ambulatório. E aí o PPS, lembrando, né? Dentre as escalas, é a performance paliativa. Vocês já viram isso daí, né? Como é que a gente avalia o PPS? Vocês lembram? A gente sempre avalia a primeira coluna, então sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. A gente avalia como ele anda, a deambulação, a atividade da doença, o autocuidado, a ingestão e o nível de consciência. E a gente considera sempre o menor índice. Por exemplo, o paciente chega no consultório andando, está na deambulação completa, de 90 a 80, sem evidência da doença, autocuidado completo, ingestão normal, nível de consciência completo. Daí, 2 meses depois, ele já chega para vocês com uma deambulação reduzida. Lembra o paciente com câncer de pâncreas, né? Já vai estar com uma muletinha. Ele já não consegue mais trabalhar, não consegue mais correr. Tem um autocuidado completo, a dieta normal e nível de consciência reduzida. Depois ele vai ou para reduzida, sentado, deitado ou acamado. Tá? Qual seria o PPS, por exemplo, de um paciente que está com Alzheimer, que ele está acamado, ele precisa de ajuda apenas para tomar banho e para vestir,
ele fala no telefone, vê televisão, conversa com os filhos e tem ingesta normal, tem nível de consciência completo. Qual é o PPS desse paciente? Está acamado, já contou aqui. Ele faz hobbies ainda, está aqui. Autocuidado, precisa de ajuda ocasional, para banho. Ingestão dele é normal e nível de consciência completo. Qual é o PPS dele? Sempre menor. 40. Esse paciente acamado, ele já começa a se tornar totalmente dependente. Ele precisa de ajuda para tudo. Só, inclusive, para comer. E a quantidade que ele come é pouquinho, só está comendo em colheradas. E fica muito confuso. Qual é o PPS dele? Está confuso. Ele é confuso. Hã? Ele fica confuso, não está em coma ainda não. Então, aqui, está acamado, para gestão de colheradas, período de confusão. Então, esse é um instrumento que a gente avalia, ele é bom para a gente estadiar. Ó, o paciente que está 40 para baixo, acamado, a performance dele já está baixa. A perspectiva no paciente acamado de ter 1 ano de vida, mais que 1 ano de vida, é baixo. Normalmente ele tem menos de 1 ano de vida. O PPS de 30 já está em estado paliativo, com dependência completa, 6 meses de vida. Claro que isso varia muito, mas o PPS ajuda a gente a prever os tempos do paciente. É claro que tem um paciente que pode estar acamado porque ele teve uma fratura de fêmur. 40. Está precisando de ajuda. Não, depois que ele recupera a fratura de fêmur, ele pode melhorar a funcionalidade dele. Ele pode subir também, tá? Então o PPS é dinâmico. É importante para o diagnóstico, para a gente pensar, mas também para o acompanhamento dele ao longo do tempo. Outra escalinha que é interessante aí, eu acho que vocês vão ver, eu acho que em outras aulas com o Lucas, quando a gente for abordar sintomas, que é a escala de Edmond, que a gente avalia outros sintomas do cuidados paliativos, que vai de 0 a 10, onde a gente avalia dor, dispneia, cansaço, náusea, apetite, depressão, ansiedade e bem-estar. Essa escala, com esses indicadores, ajuda a gente a estadiar e entender melhor o paciente. A escala de dor, também vocês vão ver, né? Então a gente pode estar identificando o grau de dor desse paciente de 0 a 10. Melhor a gente utilizar a escala numérica, mas a gente pode estar utilizando escalas analógicas, né? Com descritores não verbais para pacientes analfabetos, tentando identificar como é que esse paciente tem de dor. A famosa escala analgésica, onde a gente vai utilizar drogas a partir do nível de dor. Então, quando a gente for trabalhar em dor, a gente vai pensar via sempre oral, de horário, seguindo a escala analgésica. E a escala analgésica, se é uma dor leve, pode ser analgésico ou então anti-inflamatório. A partir da dor moderada, a gente já pode iniciar o opioide fraco. E a partir da dor intensa, opioides fortes. Tá? E o manejo de opioide, morfina, entre outros, é importante. O exame físico, meu povo, o que a gente tem que fazer? Lembrando das questões relacionadas ao quadro clínico do paciente, mas sem aquela necessidade de fazer intervenções desnecessárias. Um paciente que está acamado, paciente, já vamos fazer um exame neurológico completo. Um paciente que está acamado, que tem o risco de ter lesões de pressão, é importante a gente palpar o abdômen, ver se ele não tem uma constipação, se ele não tem fecaloma, se ele não tem uma lesões de pressão, então virar o paciente. Fazer a ausculta, tórax anterior e posterior, se a gente está suspeitando o paciente com uma pneumonia aspirativa, né? Verificar a circunferência de panturrilha para ver se o paciente não está com quadro de sarcopenia, ver força muscular, pressão, né? Obviamente, ver se o paciente não está tendo uma hipotensão postural, um paciente que tem risco de queda, então, examinar o paciente deitado, sentado ou em pé. Então, o exame físico direcionado para o que a gente quer, obviamente. Exames complementares, né? Aí lembrando, a gente pedir
pedir o que é necessário para aquele paciente, sem evitar que a gente faça intervenções desnecessárias, né? Eles devem ser solicitados de acordo com a necessidade do paciente, que vai contribuir. E aí, gente, isso não só nos cuidados paliativos, mas tem colegas que pedem exame que ele nem sabe para que ele está pedindo. Tem colegas que pedem os íons, não sei o que, cobalto. Puxa, não sei para que eu vou ver cobalto, sem interpretar. Tem os exames que os caras pedem só porque acham bonito, porque está no protocolo, ele aperta um enter, aí pede lá, o paciente faz 30 exames e o cara não sabe nem sequer interpretar. Então é importante a gente pedir o que é necessário, o que é relevante para o paciente, não só laboratorial, como de imagem. Eu vou pedir uma ressonância nuclear magnética para um paciente que está com demência avançada, já tem um diagnóstico estabelecido, não teve mudança clínica, para eu ver como é que está, como é que vai ser a evolução. Poxa, o paciente não teve nenhuma alteração neurológica, eu não estou suspeitando que ele teve um AVC. Eu vou mobilizar para tirar o paciente de casa para fazer um exame, uma ressonância? Para quê? Vai modificar? Então, interessante a gente utilizar isso dentro da perspectiva. Mas às vezes eu vou precisar, um paciente que está no domicílio com dificuldade de locomoção, mas eu vou precisar fazer um ultrassom dele. Aí hoje em dia a gente consegue fazer ultrassom no leito. Às vezes eu vou precisar fazer um raio-x dele, então às vezes tem possibilidade de a gente fazer um eco, um raio-x do paciente no leito, no domicílio. Ou a gente precisar fazer procedimentos. Em vez do paciente estar internado, eu vou fazer hipodermóclise e manter medicações por via subcutânea, ou mesmo hidratação subcutânea, onde eu vou evitar que esse paciente seja internado e possibilitar que o tratamento dele seja feito no domicílio. Sempre avaliar o custo-benefício, que é um transtorno para a família, tirar o paciente de casa, levar para o hospital, levar para o atendimento. E às vezes, gente, eu fico com muita dor quando meus pacientes são acamados, são domiciliados, vão para o hospital, são internados. Se eles vão para o hospital, eles vão ser internados. O paciente acamado tem a fragilidade, vai chegar lá na porta do hospital, o colega não sabe lidar com o paciente idoso, não sabe lidar com o paciente paliativos, tem insegurança, vai pedir exame e vai internar, porque não sabe o que o paciente tem. E uma vez que o paciente interna, ele vai ficar complicado, ele vai se complicar. Muitas vezes ele morre lá. Professor, quer dizer que o paciente não deve ir para o hospital? Deve, é necessário. Quando você sabe que ele, por exemplo, está com uma pneumonia respirativa, você vai fazer o curvo 65 dele e vai ver que ele tem mais que 3 e que ele precisa ser internado para tomar antibiótico no domicílio, no hospital. Mas não dá para fazer antibiótico em casa? Dá para fazer por hipodermóclise? Dá. Desde que eu tenha uma equipe que vai acompanhar. O paciente parou, está com insuficiência renal aguda. O paciente está convulsionando. O paciente teve uma intercorrência grave. Vai precisar internar? Vai. Mas interna o paciente, mas acompanha ele. Não deixa ele solto, não. Faça um relatório para a família, para que não seja feito procedimentos desnecessários. E claro, encaminhar para a segunda opinião, para um colega com especialidades focais, para o cardio, para o nefro, para o neuro, para avaliação do cirurgião, oncologista, quando for necessário. Então, ter responsabilidade por esse paciente. E o plano terapêutico deve compor uma lista de medicamentos. Pacientes têm vários remédios, é importante. No meu prontuário eu coloco, a primeira coisa que eu começo é a lista de medicamentos. O que ele usa, qual é o nome da droga, qual a dose, qual a posologia. Eu sempre fico olhando para ela e falando, o que eu posso reduzir, Desprescrição. Mas é importante a gente estar vendo, inclusive, pegar todas as prescrições. Às vezes o paciente chega para a gente, ele tem 10 prescrições de 10 médicos diferentes e faz uma confusão toda. E a polifarmácia de 4, 5 passa a ter 20. Às vezes o paciente toma enalapril e losartan. Já vi paciente com isso.
Mesmo drogas que têm o mesmo efeito, não tem necessidade. Glifagem e metformina, é a mesma droga. Ele acha que é diferente. Então, assim, vejam qual o medicamento, pede a sacolinha do paciente, a caixinha de remédio. Exames, o que ele fez? Quando ele fez, destaca o que é alterado. Ele fez um eco, há um ano atrás ele tinha uma fração de ejeção de 60. Precisa de outro eco agora? O paciente está descompensando. Precisa. Ele fez a tomografia 6 meses atrás, deu uma redução. Encéfalo, ventrículos dilatados. Vou precisar fazer outro agora? Não. Quando é que eu vou precisar fazer outro? Qual é a equipe multiprofissional que precisa ser acionada? Eu preciso de uma nutricionista para ver esse paciente que está com sarcopenia, esse paciente que está com síndrome da imobilidade, eu preciso de uma fisioterapeuta, esse paciente está com dificuldade de marcha, está com perda de força, está com risco de queda, vou precisar da nutri, vou precisar da física, vou precisar da TO. Como é que eu vou acionar, como é que essas pessoas vão trabalhar? Orientar então os familiares, os cuidadores, olha, tem que mudar, paciente de tanto tempo, compra um colchão pneumático, um colchão caixa de ovo, nós vamos fazer aqui um hipodermópolis, isso vai mudar essa medicação, vai mudar esse soro de 3 em 3 horas, tem um cuidador profissional, como é que você vai administrar a dieta, está sendo feito pela sonda, de quantos ml você tem que dar. Olha, se seu pai tiver falta de ar, começar a respirar rápido, ficar com tosse, secreção purulenta, você liga no meu celular, ou liga para o celular para minha equipe. Então, isso tudo tem que estar no plano de cuidados. E abordando sempre, esse paciente, se ele está confortável, se ele está com alguma dor, no aspecto físico, social, psíquico, espiritual. E aí, minha gente, eu reforço para vocês, espero que vocês, quando se formarem, quando estiverem no internato, quando estiverem na residência, internato certamente vocês vão fazer visita domiciliar, medicina de família, ou quando se formarem. Saibam que na atenção domiciliar, a maior parte dos pacientes que estão em atenção domiciliar, como vocês viram lá naquele slide, as prevalências da doença, eles vão estar em algum grau de cuidados paliativos. Essencialmente, eles vão precisar de cuidados. Se vocês estiverem habilitados para isso, para comunicar, para fazer uma história de vida, para entender esse paciente como um todo, para abordar essa questão dos pacientes de forma integral, certamente eles serão melhor cuidados por vocês. E digo mais, não só no domicílio, aonde vocês estiverem, mas certamente os cuidados paliativos do domicílio são essenciais. E o profissional que tem essa visão, ele faz a diferença na vida do paciente e da pessoa. Então tenha isso em mente, vocês poderão fazer a diferença para a vida desses pacientes. Tá bom? Encerramos por hoje, agora com o professor Lucas.